Olá, muito boa noite para você. Ataque de cães de rua fazem 3 vítimas no mesmo dia em Patos de Minas. Vereador e presidente da ASPA trocam acusações durante sessão legislativa. Buraco na pista provoca acidente com motociclista e passageiro na BR-365 em Patos de Minas. Mercearia assaltada por homem armado na rua Mata dos Fernandes. Foragido da justiça, apontado como chefe de organização criminosa, é preso. Futebol. Deu Atlético no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O RT se prepara com reforços para a sequência da Série D. Campanha de vacinação contra a gripe e sarampo termina nesta sexta-feira sem atingir meta. Mesmo com redução, casos de dengue continuam sendo notificados. Cerca de 45% das mulheres sofrem violência obstétrica. E o uso da rede social para divulgação literária. Essas e outras notícias agora no NTV News, que já está no ar. Na noite desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente de trânsito na BR-365. A motocicleta seguia de Patrocínio para Patos de Minas quando a condutora de 25 anos se deparou com um buraco no asfaltamento. O impacto provocou o descontrole direcional da Honda Bis, que tombou, arremessando violentamente os ocupantes ao chão. A motociclista foi socorrida com suspeita de fratura no braço esquerdo e o passageiro com possível luxação em um dos pés. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o encaminhamento das vítimas ao hospital regional. A polícia busca informações para tentar identificar os envolvidos em um assalto à mão armada cometido em uma mercearia no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas. O crime aconteceu por volta de 8h30 da noite aqui na Rua da Mata, em um pequeno comércio que fica localizado bem em frente à Rua Ponto Chique, no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas. A nossa equipe de reportagem veio no momento do fato e a polícia, inclusive, tentava encontrar os dois homens. Segundo informações da Polícia Militar, eles chegaram em uma moto, enquanto um dos suspeitos aguardava bem nessa esquina, do outro lado da rua. O outro suspeito invadiu o comércio. Ele teria chegado armado, como você acompanha nas imagens em casa, chegou apontando a arma para o dono do estabelecimento. Inclusive, ele se rendeu e entregou o dinheiro que estava em caixa, cerca de R$400. E note que esse bandido também rende um dos clientes que estava dentro do mercadinho. Ele, inclusive, deita no chão com medo e logo depois, cerca de 1 minuto, uma ação bem rápida, eles fogem aqui do local. A polícia agora está avaliando câmeras de segurança de vários comércios em volta aqui para tentar identificar quem são os suspeitos. Porque até o momento a polícia não sabe a identidade deles, nem a motivação do crime, mas sabe que eles vieram para cometer esse assalto. Chegaram, com o capacete na cabeça, uma blusa de frio, de cor preta, e um deles ficou aguardando na esquina. Essas são as informações, inclusive outra informação que a nossa equipe de reportagem apurou na noite desta quarta-feira, de um outro comerciante aqui, que fica na Rua Ponto Chique, é que esse criminoso teria tentado assaltar o estabelecimento dele na última terça-feira, ou seja, esses criminosos têm tentado em vários comércios próximos aqui ao local fazer esse tipo de crime. A polícia agora tenta, e se você tiver alguma informação a respeito desses criminosos, entre em contato pelo 190 da Polícia Militar ou 181, que é o Disque Denúncia. Aqui no local, nessa vendinha que é bastante conhecida, os funcionários ficaram bastante assustados, o dono não quis gravar entrevista, está bastante abalado, até porque o criminoso aponta a arma em direção ao rosto dele. Um fugitivo apontado pela polícia como sendo um dos principais líderes de uma organização criminosa em Patos de Minas foi preso nesta quarta-feira na cidade de Formiga. O suspeito preso pela polícia é Cristiano Pereira de Andrade. Ele foi preso na cidade de Formiga quando entrava na cidade. Ele é um dos principais líderes de uma organização criminosa especializada no tráfico ilícito de drogas aqui em Patos de Minas. Estava foragido desde o dia 25 de maio. De acordo com as informações da polícia, ele estava entrando na cidade, no bairro Engenho da Serra, quando a polícia recebeu informações de que esse indivíduo estaria saindo de Patos de Minas para a cidade de Formiga.
A polícia então montou um esquema para fazer a prisão desse suspeito. Ele foi abordado em um veículo branco com outras 2 pessoas, a namorada e o motorista de aplicativo que não sabia de toda a situação. A namorada também contou para os militares que não sabia que o namorado era foragido da justiça. A polícia encontrou um celular no veículo e nenhum material ilícito foi encontrado com eles. Mas, na hora da prisão, o Cristiano teria mentido o nome, dizendo que era José Henrique. A polícia desconfiou de toda a situação, puxou no sistema informatizado e descobriu que ele era um dos principais líderes de uma organização criminosa. A polícia promove a investigação Babilônia desde o dia 25 de maio. 12 pessoas foram presas na época, diversos veículos apreendidos e drogas também. No dia 15 de junho, uma pessoa foi presa. Ela tem 23 anos, também faz parte da quadrilha e a polícia também apreendeu 10 quilos de maconha. Todo esse material foi trazido para a delegacia. A polícia ainda conversou com a nossa reportagem. Essa operação é comandada pelo delegado Dr. Érico Rodovalho e Dr. Anderson Rosa, que faz parte da delegacia da Divisão de Crimes contra Furtos, Roubos, Tóxicos e Entorpecentes. E a gente está acompanhando o desdobramento dessa operação. Hoje, com um dos principais líderes dessa organização atrás das grades, ele está preso na cidade de Formiga, foi encaminhado para a delegacia de Formiga também. Ele deve ser transferido para Patos de Minas, aonde o inquérito deve ser concluído sobre a prisão desse suspeito, qual a ligação dele com o grupo, a organização criminosa e qual era a função dele. Segundo o delegado Dr. Érico Rodovalho, que está de férias, ele é apontado como chefe da organização. Mais informações a gente vai desdobrando a respeito desse assunto, acompanhando os detalhes de toda essa situação. Daqui a pouco aqui no News, o uso da rede social para a divulgação literária. Vamos falar de futebol, hein? Deu Atlético no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então o RT se prepara com reforços para a sequência da Série D. Vamos falar de coisa boa, né? Você não pode perder essa novidade, viu? A Oral Unique está oferecendo uma nova possibilidade para quem não pôde aproveitar o seu Big Plantão de aniversário. Na campanha 200 mil motivos para sorrir, você faz o seu implante dentário com toda a qualidade e atendimento humanizado de uma clínica odontológica premium que já atendeu mais de 200 mil pessoas só este ano. São muitos motivos para comemorar e aproveitar. Então, agende agora mesmo a sua avaliação pelo telefone 3826-0800. Vou repetir, hein? 3826-0800 ou no WhatsApp 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Vamos falar de futebol. O Atlético venceu o Flamengo no segundo confronto em menos de uma semana entre as duas equipes, né? Na noite de ontem, pela Copa do Brasil, o Galo levou a melhor no confronto válido pelas oitavas de final. Pelas oitavas de final, aos 6 minutos, Hulk atacou de fora da área com cobertura e mandou para o fundo do gol, marcando o primeiro do Galo. Após cobrança de lateral, o Flamengo tentou chegar. Andréas chutou, mas Everton foi mais esperto e espalmou a bola. Já no segundo tempo, o Hulk driblou, levantou para o Ademir, que mandou de cabeça. O Flamengo seguia tentando virar o placar, mas só aos 34 minutos marcou seu único gol na partida. Rodinei cruzou e Lázaro balançou a rede. Final de jogo, 2 para o Atlético e 1 para o Flamengo. No próximo sábado, o Atlético volta a jogar no Mineirão, mas pelo Campeonato Brasileiro. Vai encarar o Fortaleza às 9 da noite. O jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil é dia 13 de julho no Maracanã. Galo e Flamengo fazendo aí, disputando aí, né? Palmo a palmo, o Mineirão na noite de ontem foi um bom jogo. Com evolução, com um volume maior do Atlético, na maior parte do jogo. Destaque, né? Tem que destacar sempre as atuações de Hulk, porque afinal de contas briga como um guerreiro dentro de campo e não tem bola perdida, marca golaço, faz assistências, várias assistências, e aí o Atlético fez aí 2-0, mas o Flamengo continua vivo nessa disputa aí, porque fez aí um gol, né? Ficou 2-1, o que num jogo de volta pode servir aí como
como força, né, como redução nesse saldo de gols aí, para tentar passar sobre o Atlético e se classificar ainda. Não vai ser uma tarefa fácil para o Flamengo não, porque o time vem aí de uma sequência ruim, né? Com 2 derrotas só para o Atlético Mineiro, além da situação no Campeonato Brasileiro, que não é das melhores para o rubro-negro carioca. Vai ser um jogão no próximo, no jogo de retorno, né? Esse foi o jogo de ida, no jogo de volta aí da Copa do Brasil pelas oitavas de final. Vamos ver quem é que vai passar aí nesse confronto, nesse novo confronto, terceiro confronto entre essas duas equipes. Destaque triste dessa noite foi a morte da mãe de Mariano, jogador do Atlético, que abalou toda a equipe e tirou qualquer motivo para comemorar. A URT vem de vitória na Série D do Campeonato Brasileiro e com novidade na contratação de mais um reforço para a sequência da competição. Este sábado, o Trovão Azul recebe o Bahia de Feira no Zama Maciel. Em jogo válido pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Trovão conseguiu virar o placar e vencer por 3-2 neste último sábado no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. Com a vitória dentro de casa, a URT se manteve na 7ª colocação do Grupo 6 com 12 pontos. Um jogo, como todos, vencendo, né, de detalhes. Nós sabíamos até, independente da posição que o adversário está, mas por esse histórico de confrontos que os times têm, né? Então sabíamos que seríamos um jogo difícil. Nós tomamos um gol muito cedo, nós tivemos um poder de reação muito bom, né? Em 10 minutos viramos o jogo. Depois nós tomamos de novo um gol muito cedo, com 3 minutos, né? Que é essa oscilação que a gente vem trabalhando na semana, que nós não podemos ter. Mas o time teve foi muito determinado para lutar até o final e foi premiado com a vitória. Mesmo com a vitória, a URT ainda briga pela vaga na segunda fase. Faltam 4 rodadas nesta etapa classificatória. Para reforçar a equipe, Ricardo Chuva deve contar com o apoio de Xavier, que chegou na semana passada e ainda não atuou no campeonato. Pretendo chegar, ajudar a equipe, né? E falando do jogo, vai ser um jogo difícil, acredito que um jogo de detalhe, né? Eles estão vindo com 2 vitórias, 2 jogos muito bons, a gente também com 2 estados muito bons. Acredito que vai ser um jogo de detalhe, quem errar menos vai perder, vai ganhar no caso. Para quem ficou no banco no último jogo, também pode atuar neste sábado. A gente sabe que é uma decisão, né, cara? Esse jogo é o matar ou morrer, essa é a palavra certa para usar, né? Porque eu acho que quem ganhar fica vivo na competição. Eu tenho um elenco muito bom, então eu consigo selecionar as peças de uma forma estratégica e aí a gente está se preparando aí para mais uma final no sábado. Na 5ª rodada, válida pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Trovão Azul enfrentou o Bahia de Feira de Santana, fora de casa. Agora, o time vem até Patos de Minas neste próximo sábado, 16h. O Bahia joga contra o Trovão Azul novamente em um resultado que, segundo o técnico do time, é decisivo para o campeonato. Nós acabamos até ganhando deles lá, né, numa vitória de 1-0, foi um jogo muito difícil. E agora para esse jogo aqui, nós estamos numa pontuação muito próxima, então é uma final para os 2 times. Então nós sabemos o adversário que nós vamos enfrentar, um time muito bom, mas dentro de casa a gente tem que fazer nosso dever de casa, não tem jeito. Tem que fazer o dever de casa porque a URT infelizmente não teve um bom início de campeonato, né? Não teve um bom início aí no Grupo 6, né? Com derrotas seguidas, com goleadas. O que dificulta o trabalho agora, ou seja, por que dificulta? Porque agora tem que conquistar pontos a pontos, faltando aí 4 rodadas para terminar essa fase de grupos e tentar aí, e continuar aí sonhando com uma possível classificação, matematicamente possível ainda. Derrotar o Bahia de Feira dentro de Patos de Minas é um grande negócio, porque soma mais 3 pontos, já está ali colado no G4, vence e acaba ultrapassando um adversário direto nessa briga pela classificação, que é o Bahia de Feira, o que coloca o URT numa situação bem melhor nesse grupo 6 aí, para continuar, como eu disse, sonhando com uma classificação aí na Série D, né, do Campeonato Brasileiro. A gente voltando a falar de Copa do Brasil, só para dar um resultado aqui, hoje tem mais jogos pela Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense e Cruzeiro no Maracanã, o jogo nesse momento está 15 minutos de jogo, né, primeiro tempo, 0-0, 0 para o Fluminense, 0 para o Cruzeiro. Jogo difícil para o Cruzeiro, que é um time que tem um orçamento de Série B e está enfrentando aí um time de Série A. Não é uma partida fácil para a Raposa, não. Que vai com toda a garra e gana, mas é um desafio grande, né, para o time aí comandado por esses jogadores que fazem uma boa Série B, né, que tem aí o Pesolano à sua frente no banco ali, comandando esse time, tem feito um bom trabalho. Mas a gente sabe das dificuldades do orçamento de contratação de jogadores de um elenco para a Série B em comparação ao elenco
da Série A, com muito mais dinheiro, né, com muito mais possibilidades. Para que a Raposa consiga se sair bem nesse confronto que está acontecendo, está 0-0 ainda esse início de primeiro tempo. Então agora a gente fala sobre tecnologia. O mundo, sem dúvida, mudou, né, com o uso da internet. As influências são percebidas em diversos segmentos, até mesmo no mundo da leitura. As redes sociais se transformaram também em plataforma para divulgação literária. Foi durante a pandemia que as dancinhas do TikTok começaram a disputar espaço com as dicas de livros. Mas não são resenhas nem críticas literárias como faziam as gerações anteriores. Os jovens usam humor, músicas, suspense e até interpretação para falar dos livros que gostam. Porque se passa em um momento real da história, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e que nunca deveria ser esquecido. Os TikBookers fazem até maratonas de leitura. Aqui cada uma lê um título, mas ficam todas juntas, compartilhando reações. O boom no mundo virtual causou também, claro, um boom de vendas no mundo real. Sites que vendem livros físicos e também livrarias como essa, aqui em São Paulo, já tem até, olha só, sessões exclusivas para os indicados do TikTok. Nossa, eles já chegam com o celular aberto. Olha, eu vi isso aqui no TikTok, eu quero esse livro, onde tem? Aí a gente geralmente faz mesa, deixa estante com todos os títulos que saem, porque a gente também acompanha, né? Então eles já chegam já com o celular aberto e o vídeo passando, assim. A Mireia é uma das booktokers mais cotadas do momento. Chega a ter mais de 600 mil visualizações numa única indicação de livro. Tem um vídeo de que é uma personagem que passa por alguns problemas e eu conto esses problemas no vídeo e logo em seguida ele aparece um par romântico para ela protegendo. E eu conto essa segunda parte, que é, né, o mocinho do livro. A Bruna até gostava de ler, mas com as dicas do TikTok, tomou muito mais gosto. Já comprou mais de 20 livros indicados e não pretende parar. 99, da Colin Hoover. Tem a coleção inteira de Acotar, mas eu só tô com o último, que é da Alessia do Cássia. Pode 57. Esse aqui é bem clichêzão. Jogo do Amor e Ódio, Teto para 2, não dá pra ver. Vermelho, Branco, Sangue Azul. Príncipe Cruel também comprei no sebo lá da livraria. A rede social, além da dança, né? Essa especialmente, além das danças, das gracinhas, pode ser usada também aí, né? De uma forma mais interessante também, né? Para compartilhar conteúdos aí. Livros, histórias, é sempre bacana. O uso da rede social precisa ser ampliado, né? Porque tem um alcance impressionante. Daqui a pouco aqui no News, campanha de vacinação contra a gripe e sarampo termina nesta sexta-feira sem atingir meta. Patos de Minas libera a imunização contra a gripe para toda a população a partir de segunda-feira. Cerca de 45% das mulheres sofrem violência obstétrica. E você vai ver que mesmo com redução, casos de dengue continuam sendo notificados em Patos de Minas. As campanhas de vacinação contra gripe e sarampo terminam nesta sexta-feira em Minas, né? A Secretaria de Estado de Saúde em Minas Gerais reforçou a importância de se garantir a proteção do público-alvo das campanhas. Pois é, com a chegada do inverno, aumenta os casos principalmente de doenças respiratórias. E ainda não foi divulgado se o Ministério da Saúde irá autorizar uma nova prorrogação. Essas campanhas já foram prorrogadas, né? Não se sabe ainda se o Ministério da Saúde irá autorizar esta nova prorrogação, uma vez que os grupos não atingiram as metas de imunização em Minas. Nós temos aí em torno de 60 e poucos % aí entre todos os grupos prioritários para as vacinações nessa campanha aí, nessas duas campanhas, gripe e sarampo. E olha só, a Secretaria Municipal de Saúde publicou o comunicado sobre o encerramento da vacinação contra a gripe nesta sexta-feira e afirmou que vai disponibilizar as doses para toda a população em Patos de Minas a partir do dia 27 de junho, próxima segunda-feira, até durarem os estoques do imunizante e minimiza casos graves da doença e reduz a proliferação do vírus, viu?
Ainda conforme a Secretaria de Saúde, as doses ficam disponíveis nas unidades, exceto na do bairro Várzea, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. É justo, né, que as pessoas se vacinem. Os grupos prioritários não foram procurar em massa, não tivemos aí. A meta preconizada é de 90%, né? E aí esses grupos não foram, mas pelo menos as vacinas da gripe, até porque a vacina contra o sarampo é sazonal, ela tem período de ser aplicado, mas as da gripe é justo que sejam liberadas para que a população possa se vacinar, já que tem um estoque aí. E durante essas duas campanhas, né, esses 2 períodos de campanha, porque teve um primeiro período e depois a prorrogação, ainda assim não conseguiram atingir as metas. Portanto, a partir de segunda-feira as pessoas podem procurar aí os postos, as unidades de saúde para poderem se imunizar, né, para buscar essa imunização contra a gripe. As notificações de dengue em Patos de Minas tiveram queda neste mês de junho, mas mesmo com a redução, os casos seguem sendo registrados. Pois bem, vamos atualizar os dados da dengue em Patos de Minas. Os casos notificados até agora são 5.439 casos de dengue, 14 de chikungunya e nenhum caso da Zika vírus. Lembrando que esse número é bem menor do que a última epidemia que aconteceu em 2019, onde Patos de Minas registrou mais de 7.000 casos da doença e houveram até mortes. Mesmo com essa redução, já era para os números estarem reduzindo ainda mais de acordo com a vigilância epidemiológica do município. Vamos conversar agora com a Daniele Nunes, ela que é coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue, e vai explicar para a gente que mesmo diante dessa redução, os números de 5.000, que ultrapassam 5.000, ainda são preocupantes, Daniele? Isso, né? 5.000 casos é um número expressivo, né, para o ano que vivemos. Embora tenha entrado aí no período frio, ainda continuam chegando muitos casos para nós, né? A gente esperava uma diminuição desse número de casos, o que tem ocasionado uma sobrecarga aí dos serviços de saúde, tanto público quanto particular, principalmente da UPA, a gente vê a superlotação, e das unidades básicas de saúde. Daniele, vocês realizam o monitoramento através de ouvi-trampas, também as visitas nas casas. Essa redução que teve em comparação a 2019 tem a ver com esse programa que foi realizado por vocês, agentes de saúde? Através do monitoramento, né, com as ouvi-trampas, é possível a gente nós fazermos medidas preventivas, né, pulverizando e fazendo tratamento focal onde tem maior número de ovos, onde tem maior número de fêmeas do mosquito. Com isso, com certeza, né, a diminuição de vetores e a diminuição do número de casos. As pessoas têm sido mais conscientes com relação àquelas regras que a gente aprende até na escola, como não deixar água parada, algumas regrinhas assim? Sim, mas é preciso conscientizar cada vez mais, pois os agentes têm encontrado muitos focos ainda durante as visitas, né? São ações simples e são as ações que realmente funcionam, que são de eliminação de larvas. Não deixar que esse mosquito venha a nascer. O fumacê tem a eficácia dele, mas sozinho ele não funciona, né? É preciso, primeiramente, a eliminação, né, dos criadouros. A população ainda tem que deixar a visita dos agentes de saúde, inclusive que são identificados pela Prefeitura de Patos de Minas, né? Sim, todos os agentes, né, são identificados, geralmente é o mesmo agente para cada bairro. É difícil que sejam trocados de bairro, e eles andam identificados com uniforme, colete e o crachá de identificação. Dá para citar alguns bairros com maior prevalência da doença aqui em Patos de Minas, ou não há isso, a doença ela muda e ela pode proliferar em outros bairros? Assim, de forma geral, todos os bairros tiveram casos, né? Não posso dizer assim que não teve bairro, que não teve nenhum caso, porém alguns tiveram números mais expressivos, como Jardim Esperança, Quebec, Caramuru, Padre Eustáquio, Bela Vista, Nova Floresta, que foram os bairros que se receberam o trabalho do UBV pesado, né, que é o fumacê que recebemos do Estado. Por ter vários lotes vagos, isso pode ter contribuído para que esses bairros tenham essa prevalência? Também, porém, né, a gente sabe que os agentes, durante as visitas, o maior número de focos são encontrados dentro das residências. São com os vasinhos de planta, as calhas, são onde realmente eles encontram as larvas. Ô Daniele, para a gente finalizar aqui, quais são os sintomas da doença e quando a pessoa deve procurar uma unidade de saúde? A gente tem 4 unidades atendendo extra, além da UPA, mas quando ela pode ir até a unidade de saúde? Os sintomas clássicos, né, da dengue são a febre, dor no corpo,
dor muscular, né, dor retroorbitária, né, atrás dos olhos, e as manchinhas no corpo, as manchinhas vermelhas. Isso prevalece por mais de um dia? Geralmente uma semana, né? Daniele, muito obrigado pelas informações. Está aí os dados de Patos de Minas. Mais de 5.000 casos, 5.439, de acordo com o Programa Municipal de Combate à Dengue. É um número ainda preocupante e a gente deve tomar os cuidados que é aqueles que a gente aprende na escola, né? Que é não deixar água parada, sempre conferir os vasinhos de planta, virar as garrafas de cabeça para baixo, conferir pneus que estejam então acumulando água e outros detalhes que podem fazer sim a diferença e que podem até salvar várias vidas, já que esse mês, por exemplo, a gente viu a superlotação da UPA, muitas pessoas que ficaram por horas esperando atendimento e a maioria dos casos, de acordo com a UPA da cidade, eram de pessoas com relação à dengue. 50% dos atendimentos correspondiam a pessoas que estavam com alguns sintomas de dengue, 30% era de pessoas com Covid e 20% de outros atendimentos clínicos. Está aí então a grande demanda na saúde em Patos de Minas. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. O termo violência obstétrica ganhou destaque após a queda de um bebê logo após o parto em um hospital na capital mineira. Embora assustador, o ocorrido não é um caso isolado. De acordo com a pesquisa Nascer Brasil, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, 45% das gestantes atendidas na rede pública sofrem algum tipo de violência. Um problema crônico que infringe diversos direitos humanos, como o direito à vida, a não ser submetida à tortura, o direito à informação, entre tantos outros. Gabriela e Leonardo estavam ansiosos para o nascimento da filha, mas a experiência do parto acabou virando uma lembrança dolorosa. Eu cheguei no hospital, na maternidade, 8 horas da manhã, aí colocaram para induzir o parto normal. Eu tinha pedido a cesariana porque estava com medo, do parto normal, mas falaram que primeiro tinha que induzir um parto normal. Por volta de 3 horas da tarde, romperam a minha bolsa para acelerar, o processo do parto, que também não evoluiu. Aí depois, 7h40 da noite, fui para a sala de parto. E aí na sala de parto, tentaram o parto normal de todas as maneiras, não evoluiu para um parto normal. E aí falaram que então ia fazer uma cesariana. Mas aí trocaram de plantão comigo em cima da mesa de parto. Quando perceberam que não havia mais a possibilidade de fazer, que o parto normal não ia evoluir, uma das pessoas que estavam lá, uma das médicas, virou e falou assim: você queria tanto parto de cesárea, então agora você vai ter um parto de cesárea. E deixaram a sala, me pediram para me retirar da sala, e ela praticamente ficou sozinha com uma enfermeira lá na sala de parto, durante mais ou menos uns 20 a 25 minutos, até que esse profissional anestesista aparecesse na sala de parto. A bebê ficou internada por 11 dias e acabou não resistindo. Foi constatado que um dos motivos para a morte prematura da recém-nascida foi a demora no atendimento. Os abusos sofridos por mulheres quando procuram serviços de saúde durante a gestação são chamados de violência obstétrica. Esse tipo de violência também inclui humilhações verbais, negativa do direito à privacidade ou de um acompanhante durante o procedimento e o desprezo das dores sentidas pela mulher. Mesmo intervenções que para as equipes de saúde, por exemplo, que prestam assistência, possam ser consideradas necessárias, mas a partir do momento que a mulher não dá consentimento para elas, e essas intervenções elas podem provocar algum desconforto, seja do ponto de vista físico ou do ponto de vista emocional, já pode ser considerado uma forma de violência. Mesmo sendo arriscadas, algumas práticas são recorrentes nos hospitais e maternidades, como é o caso da aplicação do soro com ocitocina, a lavagem intestinal e a manobra de Christeller, uma técnica para acelerar o trabalho de parto que inclusive é proibida desde 2017. Deixar a mulher desconfortável neste momento em que deveria se sentir acolhida também é um tipo de violação. Proibir uma mulher de, por exemplo, se movimentar durante o trabalho de parto, isso é uma forma de violência, porque hoje é claro e evidente que a mulher movimentar durante o trabalho de parto, isso traz benefícios para ela, para a sua criança, além de trazer mais conforto para si. A mesma coisa também de não fornecer nenhuma espécie de alimentação para a mulher, nem mesmo água. Isso também é uma forma de violência.
Ter as próprias decisões e o corpo respeitados durante o nascimento do filho deveria ser um direito básico garantido à mulher, mas não é. Cerca de 30% das gestantes atendidas em hospitais privados no Brasil sofrem violência obstétrica. Já na rede pública, este número sobe para 45%. A violência obstétrica também pode ocorrer no pré-natal, quando, por exemplo, o profissional insiste para que a gestante faça escolhas de acordo com a conveniência dele, no pós-parto, quando a equipe médica dificulta o contato imediato entre mãe e bebê, e até mesmo na falta de cuidado humanizado nos casos de aborto ou perda do filho. Em todas essas situações, a mulher pode e deve denunciar. O primeiro contato ela pode fazer diretamente no hospital, na maternidade ali que ela sofreu a violência. Ela pode fazer uma denúncia, se foi o médico que gerou essa violência, ela pode fazer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, assim como o Conselho de Enfermagem, se caso vier dos enfermeiros. Agora, para ela ter um amparo dentro do que aconteceu com ela pode fazer denúncia através do DISC 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Lá eles vão acolher a denúncia, vão saber instruí-la. Além disso, se caso vier a ser através de um plano de saúde, existe um canal que é da Central de Saúde, que é 136. Para levar o caso à justiça, é importante consultar um advogado ou procurar a Defensoria Pública. Além de fotos e vídeos do parto, documentos registrados durante o procedimento também podem ajudar a comprovar a violência sofrida. O prontuário também ele demonstra ali quais medicamentos que foram utilizados, qual que foi o procedimento realizado. Porque, inclusive, se for caso de uma gestante que ela tenha feito um plano de parto anterior, ela pode conseguir comprovar que ela queria de tal modo e acabou sendo feito de outra forma. Com relação ao acompanhante, é obrigatório que os hospitais permitam a entrada de um acompanhante. Se caso for negado, o próprio acompanhante já pode fazer uma denúncia imediata. A seguir, ataque de cães de rua fazem 3 vítimas no mesmo dia em Patos de Minas. Pelo menos 3 pessoas precisaram ser encaminhadas ao atendimento médico em Patos de Minas após ataques de cães de rua ocorridos nesta quinta-feira. A presença de animais de rua em Patos de Minas, além de ser um problema de saúde pública, causa transtornos diversos com incidentes também no trânsito. Nesta quinta-feira, esta mulher conduzia uma motocicleta nas proximidades do centro universitário quando se deparou com cães agressivos. Eu falei para minha irmã, fica quietinha que eles são perigosos, que a gente já está acostumado a ver eles na rua sempre, né? Atacando motociclista, entrando na frente de carro e assim um deles deu a volta e pegou a minha perna. Nas imagens feitas logo após o ataque, é possível ver o ferimento com corte profundo provocado pelo cachorro. A telefonista procurou atendimento médico, onde passou por procedimento cirúrgico e espera que medidas sejam tomadas para evitar novos ataques. A gente quer pedir até para falar sobre esse assunto, porque está acontecendo muito e pode causar acidentes muito graves. Graças a Deus, eu não cheguei a cair da moto nem minha irmã. Estava passando carros, ônibus. Então, é um caso assim que a gente não quer que faça mal para os cachorros, né? Mas tá tendo cachorros agressivos na rua causando acidentes. O problema pode ser ainda maior, com registro de mais vítimas. A Fátima conta ter tomado conhecimento de outros casos semelhantes ao seu no mesmo dia. Inclusive, eu tive que ir para o regional para tomar a vacina e eu fui a segunda pessoa que chegou lá no mesmo caso, com os mesmos cachorros, no mesmo local. E logo em seguida chegou uma terceira pessoa também, do mesmo jeito, levando a criança para a escola, né, a mãe, e aconteceu a mesma coisa. Inclusive o mesmo tipo de ferimento, os 3 que chegou no regional hoje. Recentemente, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um censo animal que contabilizou 44.201 cães e gatos domiciliados no município. Considerando também os de rua, Patos de Minas deve ultrapassar 50 mil animais. Neste novo incidente, o objetivo da telefonista é alertar sobre a presença dos cães agressivos que vem provocando transtornos em alguns pontos da cidade. Eles estão sempre por ali.
no fundo do parque, subir na Marabá, em frente à Santa Casa, próximos aos restaurantes ali perto da Unipam, está sempre ali causando acidentes. Pois é, nós conversamos sobre este assunto com a diretora de Vigilância em Saúde, Lília Marinho, para saber quais as orientações e medidas que precisam ser tomadas nesse tipo de incidente. Quando o cachorro é agressor e ele está em situação de rua, é comunicada as zoonoses, né, a Vigilância em Saúde, através do Centro de Controle de Zoonoses ou Corpo de Bombeiro, que recolhe esse animal e leva para o Centro de Controle de Zoonoses. Ele vai ficar lá em observação por 10 dias. Caso o cachorro venha a óbito, é mudado o esquema vacinal da pessoa que foi mordida. Se ele não virar óbito e não for comprovado que ele é agressor, ele é solto. Se comprovado que ele é agressor, como ele não pode ir para nenhum lar e nem ficar em nenhum abrigo para cachorros abandonados, é realizada a eutanásia dele. As vacinas, elas são realizadas hoje no posto de saúde André Luiz, Guanabara, Jardim Esperança. Quando, em caso de mordedura, independente se o cachorro é em situação de rua ou domiciliado, a pessoa deve procurar a sua unidade de saúde e aqueles casos mais graves, de cortes mais fundos, dilacerantes, é porta aberta no hospital regional, tá? E o soro também é aplicado somente no hospital regional. Se as vacinas der no dia de finais de semanas ou feriados, a pessoa pode se dirigir à UPA para realizar a sua vacina, portando o cartão de vacina e a receita médica. Esse é um problema de muitas cidades, não é diferente em Patos de Minas, né? A presença de animais de rua, a gente mostrou inclusive aí que esse levantamento, esse recente, né, levantamento feito aí pela Secretaria Municipal de Saúde, mostrando que juntando aí, né, contabilizando tanto os cães e gatos domiciliados quanto os de rua, dá mais de 50 mil, a estimativa é mais de 50 mil aí animais, ou seja, a gente teria aí na rua mais de 6 mil animais que não tem casa, né, que não tem um local, não tem um acolhimento, porque se 44 mil estão em domicílios, seja no meio urbano quanto no meio rural, de acordo com a pesquisa, cerca de 6 mil aí, para chegar a 50 estariam soltos, né? O que é uma população imensa, né? Se a gente for pensar dessa maneira, apesar de termos um território aí do tamanho de Patos de Minas. Mas aí quando ocorre ataque, 3 ataques no mesmo dia, isso ataque que precisou ser levado para o atendimento médico, só que aquela vítima viu, né? Só dessas 3 aí que ela ficou sabendo aqui no hospital regional. Sem contar outras pessoas, como você passa de moto, de carro, próximo a esses cães, em alguns pontos aqui em Patos de Minas, naquela parte ali mais alta, aqui pela região central também, ali próximo à antiga rodoviária e outros pontos, os cães realmente correm atrás dos motociclistas, dos carros, e com risco, inclusive, de acidentes, né? Ninguém quer atropelar um animal, né? A maioria das pessoas tem esse entendimento de que é preciso preservar também o animal, porque está solto ali na rua porque alguém abandonou, né? E precisa aí realmente de um recolhimento. As ações aí que estão sendo realizadas para poder de castração desses animais de rua são importantes, porque aí você tem uma população que vai se reduzindo ao longo do tempo, mas ainda tem muito animal solto na rua provocando acidentes ou incidentes como esse aí que a gente viu hoje. Poderia ter acontecido coisa pior. E no momento que ela cai junto com a irmã da motocicleta, como ela contou, a sorte é que não vinham outros veículos, né? Não vinham outros veículos ali mais próximos, com a possibilidade ali, com o risco de atropelamento por causa ali da presença desse animal que atacou essa motociclista. Olha, a gente vai mudar de assunto, porque na reunião do Legislativo Patense desta quinta-feira, a presidente da Associação de Proteção Animal e Ambiental, a ASPA, utilizou a tribuna livre para falar sobre denúncias relacionadas aos trabalhos da ONG e prestar contas sobre os recursos repassados pela Prefeitura de Patos de Minas. A situação lá teve aí troca de farpas entre a presidente e um vereador. A repórter Paula Mota acompanhou a sessão e traz as informações. Boa noite, Odair. Boa noite ao pessoal de casa. Uma das convidadas da Tribuna Livre aqui na reunião ordinária da Câmara Municipal foi a Milila Barros, que é presidente da ASPA. Ela veio esclarecer um pouco sobre os trabalhos que a ASPA realiza, quais são os gastos, as verbas que ela recebe em parceria com o município, e ela falou um pouquinho também sobre as dificuldades desse trabalho que é realizado aqui em Patos de Minas. Várias pessoas nem
conhecem o nosso trabalho, né? E aí eu vim esclarecer sobre o nosso principal projeto, que é o projeto de castração, porque hoje sem castrar é enxugar gelo, né? Então eu acho assim, a gente está investindo pesado na castração. E fora as outras coisas que eu falei ali, né? Que a gente tem 2 abrigos, que a gente não consegue mais recolher animal, a gente encaminha, temos alguns lares temporários, encaminhamos alguns animais para a Unipam, porque nós temos o convênio. Ainda durante a tribuna, os ânimos ficaram exaltados quando a convidada falou a respeito de uma situação envolvendo a vice-presidente da ASPA, a Shirley, e o vereador Mauri da JL. Nós conversamos também com a Shirley a respeito deste acontecimento. Ele chegou no projeto, que é um projeto de castração, não é uma clínica veterinária, com a cadela na carroceria de uma estrada. E me pediu ajuda, falando que tinha pegado ela em uma roça, que ela estava muito debilitada e com a vulva para fora. Aí eu disse que eu não podia acolher ela lá, porque a gente não tinha nem condições de estar custeando o tratamento dela. E ele insistiu, pediu para mim ir até o carro, eu fui até o carro ver a cadela. Quando eu vi a situação dela, eu fiquei muito triste. Aí ele disse assim, não, falou assim, pode pegar ela, que eu vou ajudar vocês no tratamento veterinário, que eu não tenho onde deixá-la, no tratamento veterinário e com a ração, tudo. Eu consegui a consulta, mas lá eles não estavam fazendo a cirurgia. Passou uma receita com vários medicamentos, todos caríssimos, no qual eu não tinha condições de comprar. Liguei para ele para pedir ajuda, no qual ele atendeu de outra forma, com muita falta de educação, grosseiro, e assim, falando que a gente tinha obrigação de arcar com as despesas da cadela, sendo que ele que resgatou, ele que teria que ter levado em uma clínica veterinária. Ainda sobre este assunto, o vereador Mauri da JL pediu à casa que abrisse uma ação de investigação da ASPA, dos trabalhos que são realizados pela ONG. Quanto a isso, ele disse que aguarda agora o parecer jurídico. O pedido de CPI, por várias denúncias, coisa assim, a questão, como vocês mesmos já viram hoje aqui, meio acalorado, não pela presidente, uma pessoa, como eu já disse, muito idônea, pessoa familiar, maravilhosa. Mas o que acontece? Às vezes aquelas pessoas que estão por trás, ela não está a par a tudo. Vocês mesmos puderam constatar aqui hoje, que na questão que o plenário manifestou muito, então são, assim, reivindicação dos comerciantes, dos protetores de animais, pessoas que procuram por socorro, por assistência da ASPA, eles estão dizendo que estão sendo mal recebidos, maltratados, então vários descasos, acidentes que aconteceram, vocês veem mesmo, um acidente grosseiríssimo, você castrar um gato macho como se fosse uma fêmea, castrar pela barriga, então é um erro grosseiro que não pode se admitir. Então nós temos que apurar, houve essas denúncias até meu gabinete, e as pessoas estão assim com aquela dificuldade de vir a denunciar por medo de represária. Quanto às afirmações da vice-presidente da ASPA, o vereador também falou a respeito. Foi uma verificação, uma visita fiscalizada da Câmara. Inclusive, fui no nome da Câmara, não foi um vereador só. Inclusive, a questão deste animal aí, esse animal foi devolvido à minha pessoa, porque eu fiquei sendo o tutor dele. Recebi o animal de volta e, novamente, eles buscaram o animal de volta. Foi a mesma coisa, não sei o que aconteceu, o final do animal. Fiquei em espera do meu gabinete para entrar no assunto, que eles marcaram de vir falar comigo. Até agora ninguém me procurou oficialmente. Então estou aqui à disposição para qualquer coisa. Como eu já disse, se houver alguma coisa aí denegrindo a minha imagem, que caiba aí alguma coisa aí, algum processo, uma coisa assim, questão de justiça. Então é isso, Odair. Eu volto daqui a pouco para falar a respeito da segunda parte da tribuna. Obrigado, Paula. Daqui a pouco ela volta, né? A gente vai voltar a falar sobre a reunião da Câmara, que discutiu um assunto relacionado à iluminação pública de Patos de Minas, além de outros projetos. A gente volta a falar da sessão legislativa desta quinta-feira em Patos de Minas. A iluminação pública do município também foi pauta na reunião da Câmara de hoje.
O segundo convidado da Tribuna Livre foi o Paulo Henrique Fernandes Caixeta, que é secretário municipal de obras urbanas. Ele veio falar sobre a questão da iluminação pública em Patos de Minas, que tem sido motivo de muitas reclamações pelos moradores. A Câmara nos convocou, na verdade, para falar um pouco sobre a questão da iluminação pública da cidade. A Secretaria de Obras sabe, tem ciência que estamos com várias reclamações. Nós levantamos hoje um número de 790 reclamações represadas desde o mês de abril. Então, nós temos aí abril, maio e junho, são muitas reclamações, e a gente tem atuado junto à empresa no sentido de advertir e de punir, inclusive. Porque a gente precisa que eles atendam o contrato que foi firmado com eles. E isso não vem acontecendo. Então, o nosso objetivo é fazer com que eles cumpram aquilo que está em contrato. Quando a gente teve a troca do aplicativo, eles começaram a jogar essa responsabilidade para o aplicativo. E a gente mostrou para eles que não é esse o problema. O problema não é o aplicativo. O problema é que eles reduziram as equipes que estavam trabalhando e aí, consequentemente, foi aumentando o número de lâmpadas apagadas e que a gente sabe que está extremamente alto. Então, o nosso papel agora é cobrar, fiscalizar e fazer com que eles aumentem esse efetivo para que a gente volte a ter uma cidade iluminada. Pois é, outros projetos foram discutidos no plenário da Câmara e a Paula Mota vai trazer alguns desses destaques. Dentre os projetos apresentados na reunião ordinária desta quinta-feira estão de número 5509 de 2022, que fala sobre a Lei 7.993 sobre defesa, controle e proteção de animais, de autoria do vereador William de Campos. Ele pede a mudança da obrigatoriedade para facultativo o registro de animais por microchip, visando aí beneficiar a população de baixa renda. Outro projeto também apresentado para votação é o de número 317 de 2022, que visa a criação da Curadoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal, para garantir tanto a visibilidade, a representatividade das mulheres na política, bem como melhorar os debates a respeito do gênero e ainda encaminhar aos órgãos competentes as denúncias que chegarem na Câmara sobre violência contra a mulher. Por fim, o projeto de número 5.502, também de 2022, que visa a obrigatoriedade de aviso prévio à população sobre a ação do carro fumacê nos bairros aqui de Patos de Minas. Esses foram alguns dos projetos que a gente destaca aqui para vocês de casa, que foram apresentados aqui na Câmara Municipal em reunião ordinária. Paula Mota para o NTV News. Obrigado, Paula. O projeto sobre a criação da Curadoria da Mulher foi retirado pela vereadora professora Beth, é autora desta iniciativa. O projeto de aviso prévio da ação do carro do fumacê foi aprovado por 13 votos. NTV News ficando por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até lá.